O Maricá TV primeira edição está de volta, só lembrando a você que a gente está naquela semana, no mês e ano, que a gente vai continuar ajudando a Flávia Costa, a jovem que está internada, que precisa fazer um transplante multivisceral e se você doar pelo menos R$ 1, você vai ajudar a Flávia a fazer esse tratamento. O transplante dela custa US$ 1 milhão e terá de ser feito nos Estados Unidos. Então, se você doar R$ 1, você vai estar ajudando a Flávia. Preste atenção no recadinho que ela gravou do hospital e que a gente está exibindo aqui todos os dias para que você de casa possa ajudar. Oi, gente, aqui é a Flávia Costa. Como vocês sabem, eu fui rainha do Carnaval de Maricá durante 4 anos. Estou hospitalizada agora e preciso da ajuda de vocês. Então, eu conto com vocês para que vocês me ajudem a sair dessa. Eu preciso de um transplante que custa US$ 1 milhão e eu só vou conseguir com a ajuda de vocês. Então, eu conto muito com a colaboração de todos. Um beijo e pode doar o valor que for. O valor que vocês puderem doar, vocês podem doar. Com o apoio da Maricá TV, eu conto com a ajuda de vocês. Beijos. Então você sabe, né? Ajudando a Flávia, você vai estar ajudando também as 2 filhas dela, a mãe e toda a família. E a Flávia Costa agradece. Lembra que eu falei no início do jornal que a gente ia falar hoje sobre os vermelhinhos e sobre o que está acontecendo aqui no município de Maricá a respeito do transporte público? Por isso, a gente vai receber aqui agora o meu amigo Luiz Carlos dos Santos, ele que é presidente da EPT, a empresa pública de transporte aqui de Maricá. Meu presidente, muito boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui na Maricá TV. Chefe, a primeira pergunta é: eu me lembro que a partir de abril a gente viu os vermelhinhos em todos os cantos, circulando todo momento. E depois daquele problema da justiça, a gente percebe hoje que ele está passando em horários alternados. É isso que está acontecendo? Sim. Primeiramente, bom dia a todos. O que aconteceu foi, em razão da determinação da justiça de que nós mudássemos o itinerário, uma vez que a alegação das empresas era que nós estávamos cumprindo, nós estávamos executando o mesmo itinerário que eles, com essa alteração, nós tínhamos 2 linhas circulares. Nós tivemos que dividir essas 2 em 4 linhas, para não haver essa chamada identidade de itinerário. Com isso, já havia, por parte dos munícipes, eles estavam acostumados com os trajetos, que realmente atendia de forma mais ampla, quando evitava o que nós chamamos de baldeação. Nós conseguíamos transportar de todos os pontos de Maricá diretamente para o centro, o munícipe. Com essa divisão dos itinerários, nós tínhamos que dividir o horário em 2. Com isso, sem aumentar o número de ônibus, realmente acabou ficando mais espaçado um ônibus do outro. De acordo com as informações que nós temos, né, o município de Maricá teria 13 ônibus que deveriam estar atendendo a população. Só que a gente sabe hoje que 1 ou 2 bateram, enfim. Hoje o senhor me disse antes aqui da entrevista que nós temos 8 ônibus circulando. E mesmo assim, o senhor percebe que o número de pessoas que acabam utilizando o serviço diminuiu, foi isso? Sim, aconteceu exatamente pelo fato daquela praticidade que havia. Somente no vermelhinho, você conseguir se deslocar de qualquer regiões de Maricá para o centro, isso acabou. Isso acabou quando nós, tendo que respeitar a decisão judicial, ao dividirmos o itinerário, como eu falei anteriormente, precisa fazer a baldeação. Com isso, o município tem optado por não esperar, porque o deslocamento ficou bem maior, ou seja, o tempo que ele levava para sair das suas regiões até o centro Maricá aumentou muito. Então, com isso, eles têm optado por não esperar, já que nós aumentamos o trajeto sem ainda ter aumentado o número de ônibus. E é legal dizer para vocês o seguinte, que tem ônibus novo para começar a circular, mas a previsão é disso a começar a acontecer a partir de março do ano que vem, porque está tendo, né, ainda essa questão do processo aí de pessoas poderem vir trabalhar com a gente. Houve aí as provas que aconteceram na cidade para que pudessem ter novos motoristas. Já a partir da semana que vem ou a outra, quem passar nesse concurso público vai estar fazendo esses testes que a pessoa tem de fazer efetivamente, mas a previsão é março efetivamente, secretário? O prefeito preocupado, o nosso prefeito Oscar Cacó, preocupado realmente com essa demanda do horário,
da necessidade da maior mobilidade ao munícipe, e com um número reduzido de ônibus, como vocês estão anteriormente, a frota é composta de 13. Nós tivemos 2 ônibus envolvidos em acidentes, que já estão sendo manutenidos, e também, quando nós estabelecemos o horário, é importante esclarecer, com relação a atrasos, de que isso acontece porque, quando se divulgado o horário é divulgado levando em consideração a totalidade da frota. Só que os ônibus, eles rodam ininterruptamente. Então, há necessidade da manutenção. Quando o senhor fala dessa questão do horário, então todo dia tem um horário diferente, é isso? Porque vai que quebrou um ônibus hoje, o horário não pode ser o mesmo que era o horário anterior. Seria isso, secretário? Não necessariamente que todos os dias tem um horário diferente. Nós fazemos uma programação para a frota existente. Porém, em razão de qualquer manutenção que nós precisamos fazer nos ônibus, até para oferecer sempre um transporte seguro, que esta é uma das maiores preocupações nossas, não é só transportar, é transportar com segurança. Quando nós retiramos um ônibus da linha, aumenta necessariamente o intervalo entre os outros que estão transitando. Então, não é problema de descumprimento de horário por desídia, não é descumprimento de horário por desrespeito. É a necessidade de você fazer a manutenção dos ônibus para garantir um transporte seguro. Com certeza. O que me chama a atenção também, eu sou busólogo, gosto de saber tudo de ônibus, leio tudo de ônibus e vi que esses ônibus, quando foram adquiridos, eram ônibus novos, né? Eu perguntar ao senhor, antes da gente entrar na entrevista aqui, se, por exemplo, se a Prefeitura de Maricá não poderia adquirir ônibus que tivessem 3, 4 anos de uso, por exemplo, para incorporar a frota, que teria uma economia, já que um ônibus novo, um ônibus apenas novo, custa algo em torno de 350 mil. Ele com ar-condicionado e com as portas de acessibilidade, vai para 400, 420 mil reais, por exemplo, e um ônibus já usado que tem essas características, ele custa de uma empresa que vai querer vender, por exemplo, algo em torno de 100 mil. Mas aí esse ônibus já usado, a Prefeitura poderia adquiri-lo ou não? Com relação à questão de economia, temos que levar em consideração que as regras de aquisição pelo poder público não são iguais do setor privado. Tá? Nós nos sujeitamos a todo ordenamento jurídico que se refere a isso. O primeiro que nós temos é uma limitação. A vida útil do ônibus para a utilização tem que ser de 5 anos. Segundo... É basicamente igual acontece numa empresa de ônibus, que ela tem que circular numa média de 5 anos, dependendo do município também, né? Embora como essa regra varie de região para região, mas nós estamos com um padrão os 5 anos. Além disso, embora o ônibus usado, ele, em tese, se você falar de valores absolutos, ele custe menos, é óbvio, do que um ônibus novo, mas ele demanda um processo de manutenção muito maior. Ele demanda um custo operacional também muito maior. E caso fosse possível ainda você comprar um ônibus usado, você feriria o princípio da competitividade que tem que ser observado nas aquisições pelo poder público, quando praticamente inimaginável que você teria várias empresas que pudessem ofertar o ônibus com aquela característica que o poder público quer. Então, você não pode ferir isso. Então, a compra do ônibus novo caracteriza, sim, uma economia. Embora num valor maior, mas quando você não tem... A durabilidade é maior. Você não tem a manutenção, você tem a durabilidade, você diminui o custo operacional até no próprio consumo. Porque o preço do combustível é uma variável que compõe esse custo operacional. Os ônibus novos consomem menos. Então, por isso que nós temos que seguir todo esse ordenamento jurídico que prevê essas formas de aquisição. Para quem utiliza o ônibus aqui, como a pessoa pode ficar sabendo, secretário, a questão do horário certo que o ônibus vai sair? É todo dia divulgado esse horário? Onde é divulgado esse horário? É na própria rodoviária? Como é que funciona isso? Tem um site. O site... Ali é divulgado quais são os horários. Aqui embaixo vai estar o site para você. Eu vou pedir ao senhor que fale para a gente o site, só para quem está em casa puder saber, para poder acessar bonitinho lá. É o site da Prefeitura, www.maricá.rj.gov.br. Clica na página EPT, tem um link da EPT, tem ali os horários. O que nós temos, sim, que aí, em razão dessa manutenção contínua que nós temos que promover, até em razão de todas as alterações que nós tivemos aqui, das intempéries climáticas, né, das novas obras que o município está realizando, tivemos que alterar os itinerários, passamos a ter necessidade de uma manutenção maior. Então, o que está faltando, sim, aí aqui eu assumo a responsabilidade, tá, de melhorar
essa comunicação para o munícipe. Ou seja, O canal já está aberto aqui com a Maricá TV. Eu vou pedir para o senhor, quando o senhor falar isso, olhar lá para a câmera. Mas, por exemplo, o canal está aberto, a gente está abrindo espaço aqui para a Prefeitura e para os demais secretários para poderem conversar com a gente. Já trouxemos o senhor aqui. Agradeço ao Franklin Roosevelt, excelente assessor. Pode botar o garoto como assessor, que ele, cara, manda bem. Mas, enfim, que isso é importante, secretário, para que as pessoas possam ouvir da própria Prefeitura, que apesar de o senhor ser secretário, o senhor representa o prefeito, né? E essa informação, para quem é daqui, é importante, não é verdade? E aí, inicialmente, eu gostaria de destacar esse trabalho que está sendo pela TV Maricá, de dar oportunidade para que nós, do Poder Público, possamos vir aqui, sim, em público, prestar esclarecimentos para toda a população. Então, com relação à queixa, à reclamação do horário dos vermelhinhos, eu assumo a responsabilidade com relação junto à minha diretoria operacional, todas as vezes em que nós tivermos problema em algum ônibus e isso gerar impacto no horário, nós divulgarmos no site. Não só no site, como também usar esse canal importante em Maricá, que é a TV Maricá. Se vocês mandarem para a gente coloca no nosso site, também ali informando, que é um canal de informação para as pessoas. Agora tem uma coisa, secretário. Vou brigar com o senhor. É verdade que o pessoal das escolas, por exemplo, que queiram ir para um teatro ou algum evento, que tem ônibus aqui, gente, mas ninguém me contou isso. Tem ônibus que leva a criançada de graça da escola, dá para ter isso. Se chegar lá e pedir para o senhor, tem que botar cadeirinha lá, esperar 2 dias. Como é que é o negócio? Bom, é uma preocupação do nosso prefeito, até pela sua formação de professor, de pedagogo, a questão da educação e da cultura. Em razão disso, foi determinado por ele que fizéssemos uma parceria com a Secretaria de Educação. Para quê? Para que levássemos os estudantes de Maricá para ter contato com a cultura, para ter contato com todas as formas de expressões artísticas, teatrais que há. Então, é mais fácil, em razão de termos o meio de transporte, termos o público-alvo e termos acesso aos espetáculos, é mais fácil nós levarmos até para viver essas novas experiências o aluno aos espetáculos. Em razão disso, a EPT, nessa parceria com a Secretaria de Educação, há aproximadamente 7 meses, está, através do programa, e aí é bom destacar, quando falar de levar a criança, como nós estamos falando de uma empresa pública, tem que ser através de projetos do governo, vinculados ao poder público. Nós estamos levando os alunos da rede pública de Maricá para ter contato com a cultura, para assistir espetáculos, quer seja de teatro, de cinema, de circo, para conhecer monumentos do Rio de Janeiro e ampliar esse universo, ampliar os horizontes do aluno. E agora já estendemos também para os professores. Nós tivemos um evento no dia 15 de outubro, em homenagem aos professores, também para disponibilizar isso para eles. Então, está à disposição, através da Secretaria de Educação, que é a coordenadora da questão da demanda, ou seja, as escolas, a direção das escolas reportam-se à Secretaria de Secretaria de Educação, e ela nos aciona para que nós consigamos os ingressos e conduzir os alunos, os professores, com o desejo de ampliar esse horizonte para todos os munícipes de Maricá, para ter esse contato, para se aproximar, para viver a cultura. Com certeza os filhos do Gerson, que são muitos, que adoram, que estudam nos colégios municipais aqui de Maricá, já vão pedir a direção do colégio para poder utilizar o ônibus e ir, com certeza, num evento como esse ou num teatro, que é importante. Secretário, eu já agradeço o senhor a participação aqui no Maricá TV. Lembre-se que as portas daqui vão estar abertas sempre que o senhor precisar. Qualquer informação precisar passar para o público. Eu já quero fazer um convite para o senhor para voltar aqui semana que vem, para a gente falar dos táxis. Vamos firmar essa parceria para semana que vem, se eu voltar aqui para a gente falar dos táxis? Não, com certeza. Assim, é extremamente importante ter esse canal de comunicação, que já procurei saber, é acessado por milhares realmente de munícipes, e a gente poder dar satisfação para o munícipe, dar satisfação para o público, porque nós somos servidores públicos. Independente de nós estamos ocupando um cargo de natureza temporária ou efetiva, nós somos funcionários públicos. Então, é obrigação do poder público dar satisfação ao munícipe, falar para o munícipe o que está acontecendo. Obrigado por essa oportunidade e tenham em mim, na figura de presidente da EPT, tem em mim um parceiro, um amigo. Tá? O nosso prefeito sempre se preocupa em dar o melhor para o munícipe.
Então, cabe a nós, executores das decisões que ele dota, executores da política do município, fazer da melhor maneira possível, contar com a colaboração da mídia, né, de toda a ferramenta de comunicação, e estar aqui, tem que dar a cara a tapa, para que o munícipe ele possa saber o que está acontecendo e possa cobrar da gente, porque essa é a nossa obrigação enquanto servidores públicos. Secretário, não precisa dar a cara a tapa, dê o ônibus a tapa para que possa estar circulando aqui nas ruas de Maricá. Nós conversamos com Luiz Carlos dos Santos, ele que é presidente da EPT e vai estar na semana que vem novamente com a gente aqui na Maricá TV. Só lembrando que no próximo bloco tem mais uma matéria importante para você, não saia daí.